live anterior, fiz aquele presságio com vocês do que iríamos contextualizar hoje. Então, hoje nós temos convidados exclusivos. Eu estou aqui com a Viviane, né, nossa diretora da Coped, a Viviane Pedroso, que vai fazer uma abertura para a gente poder contextualizar a nossa conversa de hoje com as minhas mais duas convidadas, que estão aqui ao meu lado, a Vera Eunice, professora Vera Eunice, que vai abrilhantar a nossa discussão de hoje, e a Shirley, da equipe curricular de língua portuguesa. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem aqui pelo Centro de Mídias de São Paulo. Como a Márcia falou, eu sou a Viviane, eu sou professora de História da Rede e estou como coordenadora da Coordenadoria Pedagógica, tá? Dentro da Coordenadoria Pedagógica, a gente tem aí várias frentes, né, do currículo, da produção de materiais, das avaliações, e nós temos a sala de leitura. E vocês aqui estão acompanhando, né, através do canal da sala de leitura, todas as quartas-feiras, das 3 às 4h30, essa live sempre especial, feita com muito carinho e levada aqui pela Márcia e pelo Renato também, que sempre fica nos bastidores, mas que está aqui atuando com a equipe. Temos aqui hoje também a Shirley, que é da equipe curricular, e a brilhante Vera Eunice, que veio nos trazer aqui a honra da sua presença. Hoje é um dia muito importante. A Vera, daqui a pouco a Márcia vai apresentá-la um pouquinho melhor, mas ela é filha da nossa Carolina Maria de Jesus, né? Uma escritora que que teve uma projeção muito grande, né? Aí a gente tem a obra dela traduzidas em várias línguas, depois eles vão contar também um pouquinho sobre isso. É uma obra extremamente importante, o Quarto de Despejo, que inclusive a gente adquiriu nas nossas escolas e nas salas de leitura das escolas de vocês encontram, nas escolas de anos finais em ensino médio, foram adquiridos 65 mil exemplares, mais ou menos 15 para cada uma das escolas. E a gente queria, né, com essa live aqui, que vocês se sentissem, aqueles que ainda não leram, se sentissem atraídos, né, a partir dessa conversa, para que possam ler, conhecer um pouco mais dessa escritora e fomentar dentro da escola de vocês, para que os estudantes conheçam a obra, conheçam não só o Quarto de Despejo, mas as outras produções da Carolina Maria de Jesus, e assim que a gente possa aí, aumentar o repertório cultural e fomentar o prazer da leitura. Márcia, com você. Maravilha. Então, vamos lá, gente. Como a gente disse, né, a Viviane contextualizou, hoje vai ter aí uma conversa, 1h30 do programa Sala de Leitura, com uma conversa que a gente trouxe para vocês, né? A contextualizar a questão do Quarto do Despejo, contextualização social e o trabalho, principalmente o fomento que a gente pode trabalhar, o fomento à leitura, a produção cultural, o que a gente possa aí vir trabalhar com as questões sociais, despertar esse momento de discussão para a gente trazer para a nossa sala de leitura, trazer para as salas de aula regulares, o que nós podemos aí fomentar com os estudantes nessas questões agora. Hoje a nossa convidada especial é a Vera Eunice, né, a filha da Carolina de Jesus, a escritora Vera Eunice. Né, a gente queria assim, deixar assim, né, fomentar esse lado, que eu sei que aí que você tem novidades para contar para a gente, Vera, das suas peripécias aí pelo mundo da escrita, pelo mundo da imaginação, da fomentação dos personagens, né? Aí nós vamos assim trazer. Para começar, nós vamos contextualizar, vamos contextualizar aí com a Shirley uma passagem para a gente poder entrar no clima do que é essa imersão pelo mundo do Quarto do Despejo, pelo mundo da Carolina de Jesus, por todos os nossos mundos que a gente vivencia, né, nas questões sociais, políticas, no nosso íntimo como pessoas. Shirley? 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela,
mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleitei-as e abluí-me. E aleitei-me. Esperei até às 11 horas um certo alguém. Ele não veio. Tomei um melhorai e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha Vera Eunice dizia: vai buscar água, mamãe. Prezados, aqui conosco, Vera Eunice de Jesus, a menina da Carolina Maria de Jesus, tão citada na obra. Vera, boa tarde. Boa tarde. Por favor, o microfone para que eles possam te ouvir. Boa tarde para todos. Muito feliz de estar participando desse evento e ter essa possibilidade de conversar com toda a rede, com todos os professores, com os alunos, porque eu sou da rede, né, sou professora de língua portuguesa, aposentada, mas trabalhei por 30 anos na rede. Então é sempre uma alegria estar assim, em contato com os meus amigos. Obrigada desde já. Márcia? Que maravilha, né? Então, professora aposentada, uma vez professora, sempre professora, sim. Continua como professora também na rede municipal, né? Agora com as crianças como PEB 1. Sim. Contextualizando, né? A gente teve essa leitura, essa iniciação para a gente poder aí entrar nesse âmbito, né, do que é o quarto do despejo, que a Shirley fez para a gente. Então, nós vamos falar um pouquinho da Maria Carolina de Jesus, né? Falaremos hoje, que é vinda do Sacramento, Minas Gerais, catadora de papel, moradora da primeira grande favela de São Paulo, a favela do Canindé, que foi desocupada em meados de 1960, né, para a construção da Marginal do Tietê. Né? Então, a gente está aí vindo de uma contextualização da questão do desapropriamento, da questão, né, da marginalização das pessoas. Né? Mulher à frente de seu tempo, negra, favelada, mãe solteira, com pouco estudo, nascida em março de 1914, 26 anos depois da assinatura da Lei Áurea. Mas uma mulher de grande talento, de grande sensibilidade, que falou naquela época o que repercutimos até hoje, das discussões sobre a mulher, sobre a cultura, sobre as condições sociais que vivemos de uma certa forma cerceadas até hoje. É importante a gente dizer também, né, que a Carolina Maria de Jesus, ela é uma precursora dessa literatura que hoje tem tantas denominações, mas que trata-se com certeza da literatura do povo, né? As pessoas se sentem representadas, essa representatividade é o que coloca a obra, o que traz a obra novamente em tamanha exposição merecidamente, né? A gente vai dar continuidade falando um pouquinho acerca do quarto de despejo, né? Isso tem um motivo de ser, já chegamos aí. A obra ela foi publicada em 1960, ela é a edição de alguns dos diários de Carolina Maria de Jesus, porque tem vários, né? A Vera está aqui, depois ela vai dar mais detalhes. Esse livro, essa história, ela é narrada sobre a perspectiva de quem viveu na favela, o que faz toda a diferença.
E em poucos meses, quando ela foi lançada, a partir de agosto de 1960, as sucessões edições atingiram um número surpreendente de 100 mil exemplares de venda. Essa obra ela foi traduzida em 13 idiomas, jornais, revistas, rádio, televisão, primeiramente no Brasil, e depois em vários países, abriram espaço para o livro e para a vida da autora também. Sobre o livro, escreveram alguns dos grandes escritores brasileiros: Luiz Martins, Raquel de Queiroz, Sérgio Millier, Helena Silveira, Manuel Bandeira, mas tudo isso não impediu que alguns ignorassem a obra e até duvidassem da autenticidade do texto de Carolina Maria de Jesus. Falando em 2022, a obra está também presente na rede estadual de São Paulo. É possível encontrá-la no Clube de Leitura CREA Mário Covas, Gato Preto, no Caderno do Estudante da segunda série do ensino médio, em que leva os estudantes a refletirem sobre a questão do negro dentro da literatura afrodescendente, e nas mostras e feiras realizadas nas escolas da rede. Podemos falar também do projeto Mediação em Linguagem. A gente vai falar um pouquinho para a Vera entender, né, Vera? A gente tem um projeto na rede Mediação em Linguagem. Esse projeto é a adaptação de obras literárias para vídeo e podcast de 2 minutos. E o quarto de despejo se faz presente, aliás, faz muito presente. Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou solicitar que passe o primeiro vídeo para a Vera conhecer um pouquinho desse projeto. A confusão estava armada. Cadê a polícia? Já telefonei. Em 5 minutos, a rádio patrulha chegou. Vera começou a rir quando entrou no carro. O povo da alvenaria gritou: Crime na favela. Mais tarde, quando deitei, estava agitada e nervosa, porque queria ter passado o dia escrevendo. Despertei às 4 da manhã. Mais briga. Favela é morte. Resolvi fazer café. Fui catar papel e ferros. Quando eu estava perto da banca de jornal, tropecei e caí. Ai, Um homem gritou. É fome. Cheguei na favela, fiz o almoço. E fui lavar roupas. Já eram 3 semanas sem lavar por falta de sabão. Passei a tarde escrevendo. Os meus filhos estavam jogando bola perto dos barracões. Seja o que Deus quiser, eu escrevo a realidade. Esse podcast ele foi postado em 2019, da Escola Professora Maria de Lourdes Gentili Stefano, Itápolis, da diretoria de Taquaratinga. Olha, gente, vocês viram que coisa, a Vera Eunice aqui vendo o trabalho de vocês, que satisfação, né? Podemos dar início às perguntas? Que agora a gente vai ouvir a Vera, tá bom, gente? Vamos ouvir bastante, né? Podemos. Vera, querida, primeiro de tudo, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que a rede está muito alegre com a sua presença. Você poderia começar contando para a gente, assim, sobre a infância da Carolina Maria de Jesus? Você podia falar um pouquinho para a gente, por favor? Sim. Eu sempre acho que a história da Carolina é muito... Não porque eu sou filha, né? Porque eu gosto da história dela também, né? E eu sempre falo que eu sou... Quando eu falo minha mãe, eu falo na Carolina Maria de Jesus, mãe. Quando eu falo Carolina,
Eu sou em terceira pessoa, então eu sou crítica também com ela, né? E a infância da Carolina, ela foi assim muito difícil. Por quê? Ela veio de uma pós-libertação dos escravos. Então, ela pegou todos aqueles resquícios da escravidão. E a gente sabe, né, que a história não foi bem como falam, né? Sabe que os negros foram libertos, mas entre aspas, né? Porque a situação ficou caótica. E minha mãe pegou assim bem essa época caótica da libertação. Mas ela nasceu em Sacramento, Minas Gerais, uma cidade assim rica, mas é do interior de Minas, mas é uma cidade rica a agricultura, a economia deles se baseia mais no leite, né? Então eles são uma cidade bem da pecuária. E a minha mãe nascendo lá, negra, nascendo numa cidade assim, já bem abastada, ela sofreu muito ali. Por quê? Porque lá na cidade, eles têm aquele coreto, né? Então, eles têm aquela praça, e eles fazem aquelas festas. E a mãe dela gostava muito de ir nas festas. E a mãe dela ia nas festas, e lá ela conheceu um negro retinto, bem negro mesmo. E ele fazia repentes. E aí ela se envolveu com esse negro e engravidou da minha mãe. Como ela era casada e já tinha um filho, inclusive minha mãe sempre falava que o filho era mais claro que ela, minha mãe era bem negra mesmo. Então, quando ela se envolveu com esse negro, o marido dela foi embora. Aí minha mãe nasceu e a mãe ficou com esses dois meninos, com minha mãe e com esse filho mais velho. E aí a minha mãe foi crescendo junto com o avô, que segundo eu estive em Sacramento, e eles me falaram que foi o negro mais inteligente que teve em Sacramento. Ele não sabia ler, mas era de uma inteligência assim, sem fim. Então, ele era muito curioso. E, naquela época, os brancos liam os jornais para os negros. Então, todos os dias, o avô ia e levava minha mãe para poder ouvir as notícias. Então, a minha mãe foi crescendo. E quando as pessoas estavam conversando, os adultos, ela sabia o que eles estavam falando. Então, se falasse de política, ela sabia. Se falasse de saúde, sabia. Se falasse de outro país, ela sabia. Então, ela pequena e se metendo na conversa, ela ficou, como ela mesma falava, uma negrinha chata, feia e antipática. Isso eram palavras dela, do nariz chato. Ela falava isso dentro de casa, né? E aí, o pessoal falava para a mãe dela, nossa, que negrinha chata, né? Corrija essa negrinha, né? E aí minha mãe começou com umas dores de cabeça, só que em Sacramento a cidade é espírita. Tanto é que Eurípides Barçanufo, ele é bem conhecido lá na cidade, né? Então, a mãe dela pegou minha mãe e levou para Eurípides Barçanufo. Aí falou, olha, ela é chata, tem essas dores de cabeça, todo mundo manda eu bater, eu corrigir. Aí ele olhou para minha mãe e falou, olha, a sua filha não é chata, a sua filha é uma poetisa. Pobre Sacramento, do teu seio nasce uma poetisa. E isso está escrito, palavras dela escritas nos manuscritos dela. E aí ela ficou pensando, o que será poetisa? Será que é uma coisa de comer, uma coisa boa, uma coisa ruim? E aí as pessoas falavam para a mãe dela, olha, bate nessa negrinha, né? E ela falava, não, ela é uma poetisa. Mas ninguém sabia o que era. Então ficava assim, é uma poetisa. E aí, como ela foi se tornando uma menina inteligente,
Lá, naquela época, né, em Sacramento, tinha a política das pessoas trabalhar nas fazendas. E a mãe dela ia trabalhar nas fazendas. Quando a mãe dela chegou numa fazenda, tinha uma francesa, Dona Maria Leite. Minha mãe gostava muito dela. E essa mulher falava, olha, ela gostava muito de negros. E ela falava, todo negro que eu ver que tem uma inteligência, eu vou custear o estudo. Ela olhou para minha mãe e falou, não, essa menina tem um potencial. E aí ela põe minha mãe na escola. E minha mãe não gostava da escola. Não gostou da escola porque minha mãe, aos 7 anos, ela mamava no peito ainda. Então, quando ela chegou na escola, queria mamar, não gosta da escola, quero mamar. E as crianças começaram a dar risada dela. Ela foi para casa e já não quis mamar. E aí a mãe falou, nossa, como a escola foi benéfica para minha filha. Palavras dela, do mesmo jeito que eu estou falando aqui, ela falava em casa, benéfica. Minha mãe falava muito bem, tinha um português muito bom. Então, ela continuou indo para a escola, ela não queria ir para a escola. Aí a professora dela falou, olha, você já é uma moça, você vai ficar na escola, Carolina Maria de Jesus. Aí que ela odiou a escola mesmo, porque ela nunca tinha ouvido falar o nome dela. O apelido dela lá é Bitita. Eu tive um encontro com uma amiga de infância dela, né? Faleceu, mas eu ainda conheci. E ela falava, nossa, Bitita. Ela não falou Carolina. Então, aí que ela não gostou da escola. Mas aí ela foi indo para a escola porque a patroa da mãe dela, a Dona Maria Leite, falou, não, ela vai ter que ir para a escola. E aí ela começa a ir. E ela começa a gostar da escola, porque ela começa a aprender. Então ela começa a ler as primeiras palavras, ela começa a ler outdoor, ela começa a ler já o outdoor, nomes de comércio, panfleto, ela lia de tudo. E aí ela ficou apaixonada pela escola e estudou 1 ano e meio. Ela não terminou, ela não chegou, ela não concluiu o 2º ano. Então, ela muda de fazenda, mas ela já tinha pego o gosto pela leitura. Então, ela lê de tudo, começa a ler de tudo. Então, ela consegue, com uma vizinha da mãe dela, o primeiro romance, Escrava Isaura. Aí ela leu Escrava Isaura e ela ficou apaixonada pelo livro. E aí, a cidade já não gostava dela, ela já falando bem, através da leitura, ela já ficou uma pessoa totalmente diferente, muito à frente do tempo dela, como você mesmo falou aí na escrita aí. Uhum. Então, ela vai nos bailes, ninguém dança com ela, não consegue namorado, não consegue nada. Então, ela fica ali, o pessoa não grata ali. Então, ela falava em casa que era uma Bíblia, né? Eles alegam que era o livro de São Cipriano. Mas é um livro religioso, né? E aí, ela está lendo, a polícia chega e leva a minha mãe. E a mãe dela se agarra, não, minha filha só está lendo, porque ela com a mãe se davam muito bem. E aí ela vai presa e falavam que ela era bruxa. Carolina é uma bruxa, ficou terrível a situação dela na cidade. Aí um primo dela, Paulo, ele vai, paga a fiança, ela sai. Aí some um dinheiro do frei da cidade, R$100. E ele fala que foi minha mãe. E aí a minha mãe fala, não foi, vai presa novamente. Vera, qual a idade mais ou menos que ela tinha nessa época? Ela era adolescente, porque na realidade a idade da minha mãe é tão complicada, uma hora eu acho 14, outra hora eu acho 13, outra hora eu acho 15, ela mesma às vezes falava 21, né? Então, mas está por aí. Então, ela vai para a cadeia e ela fala, não fui eu. E eles começam a batem muito. E ela falava em casa, ela disse que punha a mão e falava, bate bastante, vocês vão saber da verdade. Isso ela contando pra gente dentro de casa. E aí eles bateram muito nela. Aí falaram, ó, se você não falar quem foi ou se foi você, nós vamos pegar sua mãe, trazer sua mãe para prender. E levam a mãe dela.
A minha mãe era uma mulher alta, ponderada, minha mãe era uma mulher que chamava muita atenção. A mãe dela era pequena, era baixinha, doente, magrinha. E aí bateram nas duas. Aí apanharam muito, ela falou que apanhou muito. Aí desmaiaram a minha mãe e quebraram o braço da mãe dela. E aí surgiram nas pernas dela umas feridas, ela tinha mesmo umas cicatrizes enormes nas pernas. E aí começou um mau cheiro dentro da cadeia. Aí ela pede a morte. Ela fala, eu quero morrer, eu quero morrer. E aí, segundo ela diz que viu um anjo, um espírito, todo de branco, que tinha uma maleta, ela disse que tinha uma maleta. E ele chega e fala, você ainda não vai morrer. Carolina Maria de Jesus. Aí ela fala, segunda vez ouvi meu nome. E aí acham o dinheiro. Nesse meio tempo ela ficou sem comer, sem beber, colocaram elas para carpir em volta da cadeia. Inclusive eu tive em Sacramento e eles falaram, Vera, você quer entrar na cadeia para ver? Não, eu não tinha condições de ver. E eu fui pegando raiva da cidade. Eu tinha raiva da cidade. E aí eles acharam o dinheiro e colocaram as duas na rua. A minha mãe, com aquelas pernas cheias de ferida, mau cheiro. E a mãe dela com o braço quebrado, doente. A mãe dela tinha vindo de um aborto. E a criança nasceu toda aos pedaços, ela falava. Então não teve condições, não tinha condições. E as duas vieram. Minha mãe falou, a mãe dela falou, você não pode ficar mais nessa cidade. Então elas vêm andando. E lá eles fizeram o caminho que elas vieram andando. Eles mostraram para mim, ó, passou por aqui, passou pelo bonde. Então elas vieram andando. Então quando ela vem passando por Franca, Ribeirão Preto, vem vindo. No meio do caminho a mãe dela fala, eu vou voltar, eu não aguento andar. Aí a mãe dela volta e ela vem vindo. Aí ela vem trabalhando nessas cidades. E hoje, por exemplo, Ribeirão Preto, tem a rua que ela passou é o nome dela. É o nome dela. Então ela vem vindo. Aí ela vem vindo, chega em São Paulo. Aí... Essa era a nossa outra pergunta. Mas Como já é que ela chegou em São adiantou. Paulo? Então, a gente já chegou em São Paulo. Nossa, mas né, caminhada penosa, né? Sim, ela teve Chegou em São Paulo numa situação bem delicada. Chegou porque ela veio, né? Veio, mas sempre escrevendo. A minha mãe já sempre escrevendo, né? Então, em 1940, ela tinha escrito, já era escritora, inclusive eu tenho uma reportagem em casa que tem assim, ela na mesa de um jornal e está falando, surge aí uma escritora negra, uma poetisa negra, e ela está rindo. Você já respondeu outra pergunta, porque assim, muitas pessoas acreditam que Quarto de Despejo é a primeira publicação. Não, não é. Primeira. Você comentou agora há pouco que não. Então, é assim, a publicação talvez seja publicação, mas ela, posso continuar? Por favor, fica à vontade. Vera, fica à Então, vontade. ela veio para São Paulo, né? Quando ela chega em São Paulo, ela tem sorte, ela arruma um emprego na casa do Eurípides de Jesus Erbini, né? O primeiro médico que fez transplante de coração no Brasil. E aí, ela era nova, né? Já mais nova, ela tinha uns 20 e poucos anos. Ela vai trabalhar na casa dele. E aí, ela gostava muito de dançar, de cantar, adorava. Então ele falava, olha, aos finais de semana você vai dançar, vai procurar ser nova, vai divertir. E ela falava, não, eu queria ficar na sua biblioteca, né? E aí ela fica na biblioteca dele, aí ela lê Casimiro de Abreu, Castro Alves, ela tinha paixão por Castro Alves, Casimiro de Abreu. Aí ela lê, aí ela vai se tornando uma pessoa cada vez mais culta. E aí ela engravida de uma irmã minha, que o pai era um americano. Ela falava o Olary, mas já me falaram que era o Wallace. Mas é um americano. E aí ela
Antigamente tinha essa política, a mulher grávida trabalhar, casa de família e tal, ela vai para a rua. Quando ela vai para a rua, ela está em véspera de ganhar a criança, ela vai num convento e ela pede uma guarida para até ganhar a criança. E a freira empurra, ela rola a escada, e aí a criança nasce, mas vive pouco tempo. Então ela falava, né? Ela falou para mim, é uma menina bonita até, ela falava. E ela ia colocar Vera Eunice. Aí ela, como ela viu que a menina ia morrer, ela colocou Carolina. E ela faz um poema para essa menina. Tem um poema muito bonito para essa filha. E aí ela volta a trabalhar. E aí ela vai nos Della Mana, sempre casa de pessoas assim, de renome. Então, continua trabalhando. Aí ela é engravida do meu irmão, o João, mais velho, né? E o pai é um português, marinheiro português. Como ela dizia, marinheiro português, mas não gostava de trabalhar, né? Ela falava em casa. E aí ela ficou com esse menino. E aí estava na rua de novo. Quando ela está na rua de novo, vai vir um político muito famoso aqui em São Paulo, que era Lucas Nogueira Garcês. Ela falava muito nesse Lucas Nogueira Garcês. E o Adhemar de Barros, que ela adorava, ele fala, eu tenho que deixar São Paulo limpa, eu tenho que mostrar uma cidade bonita. Ele pega todo mundo, põe dentro do caminhão e coloca lá na beira do Rio Tietê, que é o Canindé, na favela do Canindé. E ali eles começam a fazer os barracos. E aí a minha mãe já estava prestes a ganhar, meu irmão, já estava até com as dores do parto. E ela consegue madeiras, tábuas, na igreja Nossa Senhora do Brasil. Então ela vem de ônibus, bonde, até aquela época era bonde, né? Ela vem de bonde, e aí ela carrega na cabeça, todas as noites ela carrega na cabeça aquela madeira. Ela mesma constrói o barraco, era um barraco pequenininho, eu lembro bem dele. E lá ela tem um irmão. E aí ela precisa cuidar desse meu irmão, então ela começa a catar papéis, porque ela tinha um horário mais livre. Então ela começa a catar papéis na rua. E escrevendo. A minha mãe sempre escreveu a vida inteira. E aí, ela engravida do meu outro irmão, o José Carlos, que é de um espanhol. E ele era dono de um frigorífico em São Bernardo. E aí teve uma luta, porque ele queria o menino, porque ele não tinha filhos. E minha mãe ganhou e ficou com ela. Passa uns 4 anos, engravida de mim. Porque ela catava papéis aqui na Tiradentes. E lá meu pai tinha e no Brás, meu pai tinha uma fábrica de balanças. Antigamente a balança Filisola para pesar. Uhum. Então ele tinha essa fábrica. E ela catava papelão lá, que ele usava para pintar. E aí se envolveu com ele e aí engravidou de mim. Bom, ele pelo menos me reconheceu, eu tenho todos os documentos dele. Papéis, ela falou, antes de morrer, ela falou, tudo aqui, ó. Se você quiser ir atrás, um dia você vai, né? E aí eu não fui. E ele pediu, por favor, para não colocar o nome dele no livro, né? Ele se ajoelhou nos pés dela. Bom, aí ela ficou com os 3 filhos. Aí os meninos iam para a escola e eu saía com ela para catar papel. Um fato que eu gosto muito de falar com ela é a importância que ela dava para o estudo. E ela tinha ciência, plena ciência, de que se ela chegou a ser essa Carolina, que foi e que é hoje, é devido àquele 1 ano e meio que ela estudou com a professora Dona Lenita. Ela tinha certeza. Então, ela tinha paixão por professores. Então, ela falava, o sonho dela era que eu fosse professora. E eu falava, eu estava no meio de jornalistas, né, e vendo o Audálio. E eu falava, queria ser jornalista. Não, eu quero que você seja professora. Sempre ela falou, ia muito se você fosse professora. Né? Então, eu saía com ela para catar papel. Outra coisa que eu gosto de falar é que na favela, até hoje, inunda, né? O Rio Tietê inunda. E o barraco, ela fez o pequenininho, depois ela fez um barraco maior. Então, quando chovia,
O barraco pequeno inundava, você não via nem o telhado. O grande chegava até o teto. Eu nem chegava até o teto a água. E eu falo, os móveis, né? A gente sabe, né? Era caixote, as nossas panelas eram aquelas latas de goiabada, nossas canecas eram de lata de massa tomate. Então a gente não tinha móveis, né? E a água levava tudo. Então ela falava para a gente, vocês querem ficar aqui no barraco? Não tem condições. Então vocês querem, vamos sair. A gente ia para os albergues, né? E a gente ficava 2 dias nos albergues. Eu não suportava o albergue. Eu não sei como está hoje. Eu não sei se está melhor. Eu não tenho grandes lembranças boas tenho grandes lembranças, mas não boas do albergue. Por quê? O lençol, cada dia você dorme num lençol. Né? De uma pessoa que já dormiu. Então tinha cheiro de urina. E a minha mãe falava, as mulheres saíam nuas para ir tomar banho. Minha mãe, eu lembro que ela tapava o rosto da gente assim, ó, a gente não vê. Então ninguém merecia aquilo. Ela baixava, minha mãe era muito alta, e ela baixava para falar com a gente. Então ela falava assim, vocês querem ficar aqui ou vocês querem ir para a rua? A gente falava, não, a gente quer ir para a rua. Íamos para a rua, que também ninguém merece dormir na rua. Era época de chuva, aquela garoa de São Paulo, aquele São Paulo de antigamente, que era aquela garoa, aquele friozinho. E ali, a gente ficava 2, 3 dias na rua, e nós falávamos, vamos voltar para o barraco. Voltávamos para o barraco. A água tinha baixado, não tinha baixado muito. Tinha água ainda passando assim, mas só o teto. O que ela fazia? Ela me amarrava no teto, eu lembro que ela pegava um lençol, me amarrava no teto e eu ficava lá em cima. Os meninos, ela queria que fosse para a escola. Então, vinha um barco, vinha até a janela e pegava as crianças. Quando o barco não vinha, ela nadava e levava os 2 meninos para a escola. Ela fazia muita questão de escola. E aí, eu fico pensando hoje, né? Ela nadando, levando aqueles meninos, levava um, depois vinha buscar o outro, trocava, a demora, e eu lá em cima, podia cair, com 3, 4 anos, cair naquela água. E ali eu via passar cachorro morto, eu lembro, ficava lá em cima vendo cachorro morto, todo tipo de animais, travesseiro, colchão, móveis, né, que eu falo móveis, mas... E ali eu ficava o dia inteiro olhando aqui passar. Aí, bom, quando a água baixava, já não tinha mais nada, de novo não tinha mais nada, né? Aí ela ficava naquela peregrinação para procurar latas de novo, era um problema. Mas sempre escrevendo. E aí, eu ia com ela catar papel, ela punha os meninos na escola e eu ia para catar papel. Como ela falava, saíamos todos sem comer. Os meninos iam comer lá na escola e nós 2 sem comer também. E aí ela passava muito mal na rua. Eu lembro que ela sentava assim na guia da calçada, ela vomitava muito. E eu sentada olhando, esperando ela melhorar. E aí ela falava assim, a fome é amarela, aonde hoje tem, que é a cor da fome. A fome é amarela, estou vendo tudo amarelo. E vomitava bílis amarela. Então, eu falo, né, que até na fome ela via o lirismo dela. E aí ela catava o papel, a gente já comia, eu lembro comia a média, lembro da média. E aí, outra coisa que eu chamava muita atenção, ela estava catando papel, de repente ela põe a mão na cabeça assim. Eu tenho que escrever agora. Eu tenho que escrever agora. E ela sempre usou roupas de bolso. Ela falava isso. Eu tenho que ter roupa com bolso, porque eu tenho que ter um lápis. E ali ela pegava o primeiro pedaço de papel que ela achava. E ali ela escrevia. E esses pedaços de papéis escritos parece que estão na casa do Audálio Dantas. Eu quero ver se eu resgato para a gente ver, que eu também não lembro. Então, ela escrevia em qualquer papel, e sempre foi assim. Sempre parava para escrever, lia tudo, banca de jornal, tudo. Então, foi a história nossa da favela, né? E o que me marca muito era assim, a minha mãe na favela, minha mãe era muito brava, né? Todo mundo sabe, minha mãe era bravíssima, mas
na situação que ela estava, né, com 3 filhos numa favela, tudo, até hoje, nossa, tinha que ser ali enérgica mesmo, né? Tinha os 2 meninos que eram danados. Então, ela escrevendo, sempre escrevendo, e todo mundo na favela sabia o que ela escrevia. Porque ela falava, vou colocar você no meu livro, vou colocar você no meu livro, né? E aí, ela tinha isso, se acontecesse alguma coisa de ruim na favela, já ia resolver. A gente vivia, a polícia vivia em casa. Eu adorava, porque eu queria andar de carro. O único momento que eu ia andar de carro era quando ela arrumava as confusões, eu falava, já ia feliz. Então, eu lembro de uma menina, Bernadette, o rapaz ia levando ela para dentro de um quarto, ela foi lá, puxou, bateu na porta, o cara bateu nela, e ela tirou a Bernadette, que a Bernadette tinha problema mental. Eu lembro perfeitamente ela puxando essa menina. E chegou um parque infantil na favela, e quem é que foi lá para resolver? Minha mãe, porque os adultos estavam brincando na balança das crianças. Aí ela chega lá e ela fala, vou colocar vocês tudo no meu livro. E aí está lá o Audálio Dantas. O Audálio Dantas estava fazendo uma reportagem na favela. Algumas pessoas falam que ele já sabia que tinha uma negra na favela que escrevia. Ele falou para mim que ele foi lá para fazer uma reportagem e ele viu aquela negra falando bem, falando do livro. Ele encosta e pergunta, você está escrevendo um livro? Eu posso ver? Ela leva ele até o barraco. Aí ela mostra os romances maravilhosos que ela tem. Aí eu estou falando com terceira pessoa. Os romances dela são muito bons. Ela mostra os poemas, ela mostra as peças teatrais, ela mostra os provérbios, ela mostra os contos, ela mostra as letras de música. Ela escreveu de tudo. E aí mostra o diário. Aí ele se interessa pelo diário. Então eu disse a ele, né? Olha, eu no seu lugar, claro que eu ia me interessar pelo diário. O diário de uma pessoa que está dentro de uma favela, vivendo e escrevendo, né? Então, para mim era importante. Só que ele ignorou os romances, ignorou as peças teatrais e ele concordou comigo. Então, ele começa a fazer manchetes, né? Ele trabalhava no Cruzeiro. Vem aí uma escritora, Carolina Jesus, ele fala, vai escrevendo mais o livro. E aí minha mãe foi animada escrevendo. E minha mãe ficou apaixonada por ele. Por quê? Ela achava que ele era quem resolvia a vida dela, né? Era um Deus para ela. E aí, ele começa a pôr as manchetes. Aí a favela já começa a pegar fogo. Por quê? Porque o pessoal da favela é culto. Eles são cultos, eles sabem, eles leem, eles estão antenados. E aí, minha mãe já tinha que andar pelos becos. Então, aí sai o livro editado e aí a situação fica caótica para ela lá dentro. Eles queriam matar minha mãe ali. E aí eu ainda questiono o Audálio Dantas, por que você não tirou minha mãe antes? Antes até das manchetes, né? E eu falo, a minha mãe confiou em você, porque a minha madrinha de batismo, ela era secretária do governo do estado de São Paulo. E ela pediu o livro para minha mãe. Minha mãe não confiou nela. Ela falou para mim, sua mãe não confiou em mim. Confiou no Audálio Dantas. E aí ficamos nessa situação caótica. E quem nos tirou? Um dos acionistas do Açúcar União. Ele nos tirou e nos levou para morar no porão da casa dele. E quando nós saímos da favela, saímos abaixo de pedradas. Meu irmão levou uma pedrada aqui, o Zé Carlos, que o olho dele caiu. O outro caiu correndo lá do povo, caiu do telhado, caiu num zinco, cortou aqui, o sangue jorrava. E eu no condicionado, minha mãe me colocou dentro da cabine. E aí fomos morar no porão. Aí o Audálio Dantas falava, você fala num porão como se fosse grande coisa. Mas ninguém queria boneca, ninguém queria brinquedo, ninguém queria roupa, ninguém queria nada. Nós queríamos comida. E tinha comida, né?
Então, é isso que eu... E depois nós fomos morar lá mesmo em Osasco. Fomos para Osasco mesmo, depois nós fomos para Santana. Compramos uma casa lá, minha mãe comprou. E aí foi outra situação. Por quê? Chegamos em Santana, bairro de classe média alta, né? Hoje média alta, antigamente acho que era alta. Tá? Um bairro residencial, só casas residenciais. Entre a Carolina Maria de Jesus, escritora, negra, eu falo semi-analfabeta, né? E as pessoas me corrigem. Não, sua mãe vivia no letramento. Então, com pouco estudo. Os filhos recém-saídos da favela. A minha mãe namoradeira. Minha mãe namorou muito. Namorava muito. A minha mãe, ela gostava de valsas. Minha mãe sempre gostou de valsas. Minha mãe nunca foi de samba, gostava de valsas. Tinha aquelas valsas vienenses na maior altura. Na favela também. Eu já colocava. E aí ficou uma coisa difícil. Hoje eu estou aqui falando com vocês, com o microfone, tudo muito mais fácil, né? Com a mídia hoje. Mas antigamente, entrava aqueles ônibus na rua, com fios, aquele barulho. Então hoje eu até entendo o pessoal que morava lá, de repente a vida deles virar desse jeito, né? E a minha mãe, quando eu reclamava dos filhos dela, falava que era perseguição, né? E que não era, que os meninos eram danados. E, além do que, ela viajava muito. Minha mãe viajava muito e os meninos ficavam em casa, ela me levava ou me deixava na casa de uma professora minha. Mas ela nunca me deixava sem. Primeiro ela procurava onde eu ia ficar. Então, ficava caótico a situação. Quando ela voltava, o pessoal reclamava dos filhos, ela não gostava. E aí vem a vida dela como escritora. Logicamente, minha mãe não foi aceita. Primeiro, vendeu mais que Jorge Amado. Jorge Amado estava no auge. Eu lembro que nós fomos na Feira do Livro, lá no Rio, na Cinelândia, e colocaram 50 livros dela só. Então, ela vendeu na estante. Então, ela ficou muito revoltada com aquilo ali. E o Jorge Amado nos chamou e falou, olha, eu quero que você fique na minha casa, eu não quero que você fique em hotel, não. Vai se hospedar na minha casa. Então fui eu e minha mãe, nós fomos lá, eu lembro que era noite. E nós chegamos lá, a empregada saiu, minha mãe tocando campainha, batendo. E aí ela falou, olha, ele falou que aqui ele não quer você. A senhora ir procurar um lugar. Aí ela ficou, eu lembro que ela ficou assim, parada. Aí a empregada falou, ficou com dó dela, falou, olha, deixa a menina. E vai procurar onde ficar. E amanhã cedinho você vai buscar a menina. Era noite. Aí eu entrei, passei pela sala, lembro da família dele toda dormindo no sofá, lembro da TV ligada, puseram num sofá que tinha um baú, falaram, você vai dormir aí. No outro dia me tiraram cedo, colocaram embaixo de uma mesa, me deram café. Aí uma falou, ele vem vindo. Aí ela falou, fica aqui embaixo das cadeiras quietinha. Eu fiquei ali quietinha embaixo das cadeiras, eu vi os pés dele e o roupão que ele estava. Essa é a lembrança que eu tenho de Jorge Amado. Aí minha mãe chegou e levou embora. Então, eu não sei, a família de Jorge Amado às vezes não gosta que eu fale, mas isso é uma realidade. Ele, então saiu no jornal, Carolina, louca? Não, minha mãe não era louca. Minha mãe era vítima. Vítima ou louca? Vítima, né? E aí tem essa questão que você colocou aí, que eles falam que o Audálio Dantas escreveu o Quarto Desfecho. Não, jamais. Primeiro, ele falou que precisava ser um mago para escrever um livro daquele. Porque a minha mãe, ela falava bem. O Quarto Desfecho é carregado de palavras cultas, mas a norma culta do português ela não sabia. Né? Ela escrevia nós vai, eles foi, né? Então, ela não tinha essa vivência, escrever assim como a norma culta rege, ela não tinha, não. Então, ele falou que ele jamais. E eu dormi com a minha mãe até os 18 anos, porque eu tinha medo de me sozinha, porque minha mãe era espírita. E ela falava, olha, morreu, veio me visitar. Eu olhava, não via ninguém, ela olhando, não via ninguém. Então, eu sempre fui uma menina medrosa.
E eu falava, eu vou dormir com ela, eu tinha que dormir com ela. E desde pequenininha eu dormia com ela. Então, minha mãe escrevia a noite inteira. Noite inteira. Então, quando nós fomos morar para Parelheiros, ela falava, olha, lá não tinha luz. Ela punha a lamparina, não sei se o pessoal sabe o que é lamparina, mas era o jeito que a gente tinha para iluminar. Ela põe em cima do meu corpo. E ela escrevia a noite inteira e eu... Até hoje eu tenho aquele arrepio daquela caneta escrevendo. Era caneta tinteiro. Fazia aquele barulhinho. E ela fala, não se mexe. Se você se mexer, você vai dormir sozinho. Então, a minha mãe escrevia a noite inteira. A minha mãe escrevia a vida inteira. Então, eu tenho certeza que ela escreveu o Quarto Despejo. E o Audálio Dantas deixou agora 15 cadernos na Biblioteca Nacional no Rio. E do Quarto Despejo. Ele doou lá antes de falecer, né? Mas eu já consegui 2 com um rapaz de Curitiba, que uma menina me escreveu e falou, você é a filha da Carolina? Eu falei, sim. Você conhece essa letra? Eu falei, é da minha mãe. Então, veio um rapaz aqui e mostrou esse manuscrito, os cadernos da sua mãe. E falou que só entrega para a filha da Carolina. Eu falei, estou indo para Curitiba. Quando eu falei que ia para Curitiba, ele falou, não vou entregar mais. E aí é uma peregrinação. Aí, primeiro eu discuti muito com ele. Primeiro eu pedi, depois discuti, depois levei uma conscientização. Né? Falei para ele que isso aí é para todo mundo ver, não é para mim, não quero para mim. Se ele quisesse doar e até numa biblioteca, não ia fazer questão. Mas, não, estão lá. Ele me deu 2 cadernos e eu sei que tem mais porque não é o que a menina me mandou. Eu tenho certeza disso. E esses 2 cadernos é Quarto Despejo. A filha do Audálio doou mais 4 quartos de despejo que está em mão de Tom Farias. Não sei porque que ela doou para ele, porque ela tinha que doar ou na Biblioteca Nacional ou para a família. Também não sei por quê. Estou tentando resgatar. E nem peço que entregue para mim. Peço que entregue para as pessoas, para os adolescentes verem o que minha mãe escrevia. Ó, a minha mãe falava, Vera, eu sempre escrevi em papéis de pão. Quando o Quarto Despejo foi publicado, eu tinha 6 anos. E eu não tinha noção de papel de pão. E aí eu fui na biblioteca do Museu Afro e eu estava com a Conceição Evaristo. A menina falou para mim, Vera, tem uma surpresa muito grande para você aí, mas você não pode colocar a mão. Então ela colocou na mesa e é o Quarto Despejo escrito em papéis de pão. Aí quando eu ia pôr a mão, eu falei, não pode, está lá. Papéis de pão. Então, é uma coisa que, se eu, aos 60 anos, conseguir ver... Imagina esses meninos adolescentes que têm um sonho de escrever, que acham que não vão conseguir. Porque é muito difícil. E que não é, que a Carolina escrevia papéis de pão. E hoje é uma escritora, assim, uma das mais conhecidas do Brasil e do mundo, né? Então, é isso que eu quero passar para as crianças, para os adolescentes. Né, para poder ver, mas não, está na mesa de um, está na gaveta do outro. Aí a minha mãe faleceu, né? Nós tivemos até uma vida depois que nós começamos a trabalhar, tudo melhorou, nós fomos morar em Parelheiros, porque ela não conseguiu mais sobreviver aqui na sala de visitas. Ela achava que quando ela saísse do Quarto Despejo, ela ia para a sala de visitas, ela ia ser muito feliz. E ela não foi feliz, e eu, lendo o quadro a Casa Alvenaria agora, que foi relançado, aí você percebe que ela foi muito infeliz ali. Racismo. Minha mãe tinha tudo para não dar certo. Não tinha pouco estudo. Vamos lá, semi-analfabeta, como era falado antigamente. Semi-analfabeto, mãe solteira, um filho de cada pai. O pessoal questionava, sua mãe só queria brancos. Não. A minha mãe falava, o branco, o negro não acompanhou minha mãe. A mãe tinha uma cabeça assim, 1000 anos à frente. Os negros não me acompanhavam. Então, minha mãe tinha tudo para não dar certo. E deu. Aí ela se desgostou da Casa Alvenaria, de Santana, e fomos para Parelheiros. Fomos para Parelheiros e fomos numa situação muito difícil para Parelheiros. Por quê? Minha mãe desgostosa, mas estava escrevendo. Os netos dela, que ela tinha aí, escreveu muitos lá.
E aí lá nós passamos um outro tipo de fome. Ela plantava o feijão, mas não tinha arroz. Ela não tinha café, não tinha açúcar, não tinha sal. O sabão ela fazia lá, como ela fazia lá. Óleo não tinha. E eu lembro que a gente ficava no galinheiro esperando a galinha botar. Então a galinha botava um ovo, a gente via a galinha que estava cantando, a gente ia ver, ela vai botar. A gente ficava lá esperando um ovo, botava na mão da gente, né? Aí que eu via que o ovo saía mole, ficava duro depois. A gente corria, mãe, ela já fazia um bolinho. Então a situação ficou difícil demais, muito difícil. E aí ela caiu no ostracismo, né? Aí eu comecei a trabalhar aos 12 anos na roça, meu irmão também carpindo alguma coisa. Aí foi melhorando, mas direitos autorais não recebemos mais nada. O Audálio nós nunca mais vimos, né? E aí nós estamos ficando nessa situação. Aí eu casei, meus irmãos casaram, né? Menos o João, que ficou morando com ela. E aí ela faleceu, né? Do nada, assim, porque estava tão boa e de repente ela faleceu. E um dia após a morte dela, me deixaram uma carta com vários pedidos. E essa carta, infelizmente, meu irmão pegou, outro pegou. E eu estou à procura. Eu acho que o meu irmão deve ter... Eu imagino que esteja com o Audálio Dantas. Eu imagino que ele deu para ele. Então, eu estou esperando que eles doem o acervo, né? Que o acervo deles não foi doado, nem vendido, nada está com eles. E também não me deixam ver. Eu possa ver se eu acho essa carta. E ela faz vários pedidos. Num dos pedidos, que eu não deixasse a memória dela morrer, que o sítio eu não vendesse, que ela adorava o sítio, queria que eu cultuasse, porque meus irmãos não gostavam do sítio. E ela falava, você é um que gosta do sítio. Que se eu pudesse me tornar professora, que era um sonho que ela tinha, que eu cuidasse do meu irmão, porque ela sabia que ele não ia viver muito tempo, tanto que ele morreu 5 meses após o falecimento dela. Que o túmulo dela tivesse livros. Ela não queria flores, queria livros. E assim ela foi pedindo. E então, na hora de eu pegar as coisas dela, ela me deixou uma máquina, meu irmão falou, não, a máquina minha mulher quer. Eu falei, bom, vou pegar os manuscritos. Peguei todos os manuscritos dela. Aí levei para Sacramento. Porque eu estive em Sacramento e Sacramento me tratou muito bem, que a minha mãe nunca mais voltou lá. Nós ficamos um mês em Uberlândia, para ela ir para Sacramento, ela não foi. Ficamos um mês ela pensando se ia ou não, ela voltou. Então nunca mais voltou lá. E eles me chamaram lá nos 300 anos de Zumbi, né? Fui muito bem recebida, mas eu tinha uma raiva danada deles. E aí eu percebi, o racismo lá é grande, ainda tem, grande. Mas aí eu falei para eles, Vera, a filha da Carolina vai fazer um discurso, né? Foi bem tratada. Eu falei, não gosto de vocês, não suporto vocês bateram na minha mãe, vocês são racistas. Os negros começaram a chorar. Aí vim embora. Aí eles falaram, Vera, nós somos em outra geração, nós somos em outra época. Né? E eu acredito na mudança das pessoas, né? Porque senão eu não seria professora. Se o professor não acreditar que vai mudar uma pessoa, ele não pode ser professor. E aí, levei os manuscritos para lá. Grande erro. Está lá na cadeia que a dona Carolina foi espancada. E aí ninguém quer lá. Eu não quero lá e ninguém quer lá. Aí que eu entrei na cadeia para ver o manuscrito. Eu não tinha entrado. E aí o prefeito falou, mas está num bom lugar, né, Vera? Está bem protegido. Né? Eu queria um museu, um local, nem pedi um museu, hein? Pedi um stander. Só para colocar, mas está lá. E essa é uma luta de colocar num museu, o Moreira Salles quer, o Museu Afro quer, a Biblioteca Nacional quer, a Biblioteca Paulista quer, o museu, a Biblioteca Paulo Freire no Caruaru me pediu, e eles não dão, e não cuidam. Então isso é uma briga muito grande lá que eu tenho com eles, né? Tá lá do mesmo jeito. Tá lá numas pastas, porque um governo aí deu uma verba e colocaram lá nessas pastas. Então, mas eu não quero assim, eu quero que você veja. Eu quero que você veja. Eu quero que vocês todos vejam.
né? Tem que estar num local. Não quero para mim. Então, hoje é essa minha luta, colocar tudo num local, tirar dessa gaveta, tirar do acervo da família do Audálio Dantas, de colocar para o pessoal ver, porque tem coisas que eu também não vi, tem coisas que eu não vejo, né? E eu estou montando um grande acervo da minha mãe, né? A maioria minha está em Sacramento e no Museu Afro, mas eu estou montando um. Eu quero montar de uma maneira, só que esse acervo, daquela escrita, da favela, aquele papel de pão, isso eu quero mostrar para as crianças, né? E para os adolescentes, e para todo mundo, o mundo inteiro, né? Então, é essa saga, que hoje a Carolina hoje está assim, super valorizada, né? Uma escritora assim, com muitas Carolinas, né? Posso falar? Pode continuar. Você está assim, eu Deixa eu estou só fazer uma acompanhando pergunta. aqui. Tem perguntas para ela das Tem, pessoas? Quer intercalar? Que eu até comentei, falei, a Vera é uma pessoa que ela tem uma história, né? A gente... Mas e como não falar? A gente está quietinho aqui Olha, prestando o que eu atenção. gosto de falar, que é um exemplo para os adolescentes, os professores mesmo, as palestras que eu faço. Eu gosto muito de palestras, dificilmente não tem uma que eu não fui ainda. Eu sempre dou um jeitinho, ajeito e dou, porque é um prazer. Porque cada palestra que eu faço, eu tiro uma história de vida. Então eu fiz uma palestra numa escola muito rica em Santo André. Nossa, eu entrei na escola e eu fiquei assim impressionada. Aí elas perguntaram, né, o que você achou da escola? Eu falei, nossa, anfiteatro, sala de leitura, coisas maravilhosas, salas de aula, muito rica a escola. E aí eu entrei para fazer uma palestra para as crianças de terceiro ano, que eles iam prestar o vestibular e ia cair o livro da minha mãe. Falei para eles, conversei com eles, né? Aí uma menina, depois que eu acabei, uma menina levantou a mão e falou, posso fazer uma pergunta para você? Falei, pode. O que você achou da escola? Falei, maravilhosa a escola de vocês, maravilhosa. Eu, né, nunca tinha entrado numa escola assim, né? Ela falou, a cara da riqueza, né? Aí ela põe a mão assim. Então, eu falei, sim, muito bonita. Então, você sabe quanto tempo eu não vejo minha mãe? Mais de 30 dias que eu não vejo minha mãe. Sabe por quê? Porque eu levo a minha marmita daqui e almoço aqui. Chego em casa, estou sozinha, como sozinha. E ela chorava muito. E a escola falou, tem muitos casos assim aqui. Então, a importância da família, eu quero passar isso para a família, né? E também, outra palestra que eu fiz que eu gostei muito, foi das meninas que estão cursando universidade e estão catando latinhas, catando papelão para pagar a faculdade. Então, eu fiquei muito emocionada com essa palestra, da emoção das meninas, estão correndo atrás dos sonhos dela. Outra palestra que eu fiz também foi na FLUP, foi com a Conceição Evaristo, né? Que a gente fez a palestra, né? E depois que acabou a palestra, nós fomos autografar os livros, né? Eu estava autografando os da minha mãe e ela autografando dela, a Conceição. E tinha na fila uma mulher, toda mal arrumada, o cabelo desarrumado, descalça, sem os dentes, uma negra até. E ela chegou em mim, estava com o livro da minha mãe na mão. Aí falou, me dá um autógrafo. Aí eu falei, claro, né? Aí ela falou assim para mim, sabe, eu ouvi sua história. Sabe onde eu moro? Eu falei, claro, no Rio de Janeiro, ainda falei para ela, né? Mas eu moro na Cracolândia. Mas eu ouvi sua história. Eu ouvi a história da sua mãe. Então, eu adoro artes. Eu vou cursar artes e vou apresentar uma peça e você vai vir assistir. Eu falei, eu quero ser convidada. Aí ela falou, então, o dinheiro do crack hoje, comprei o livro da Carolina. Então, essas histórias assim, são emocionantes, como a Carolina vai mudando a vida das pessoas, né? Então, eu gosto muito de falar essas palestras assim, né? Também uma professora que falou, Vera, eu sou casada com um homem, ele não gosta de ler nada, Vera. O professor, ele não lê. Aí eu comprei o livro da sua mãe e falei assim, leia pelo menos esse. Hoje ele é um admirador, ele é um leitor, adora ler. Então, são essas, como a Carolina vai mudando assim as pessoas. Até hoje, né? Esse poder.
Nossa, ufa. Quer uma água, Vera? Ufa, ufa. A gente está aqui quietinho, acompanhando você. O pessoal aqui no chat, sim, que a gente conversa, a gente deixa aberto para eles poderem interagir com a gente, também está acompanhando você. Muita admiração, o pessoal se encontrando, se reconhecendo na história que você está contando, recontando os relatos das escolas, né? A gente como professora também acompanhei histórias assim, de cortar o coração, Sim, né? sim. Sem a gente poder falar, mas cortar o coração da gente com alunos, com as meninas que se sentem, né, sozinhas, Sim. desamparadas, e o único amparo que elas têm é na gente como professora, Sim, né? sim, isso mesmo. Na isso sala mesmo. de aula. Então eu tô aqui, o pessoal tá elogiando, tá perguntando, né? Que você levantou a questão que você ainda está fazendo essa peregrinação, recolhendo tudo da sua mãe que está meio que espalhado, meio que guardado com as Sim, pessoas, né? De uma sim, forma, sim. É. né? De posse, né? Sim, De egoísmo. Exatamente. Posse. Essa palavra de posse, né? Mas eu conto assim com a ajuda de vocês, né? Para me ajudar nesse empreendimento. Eu fiz uma live para a França e eles falaram: Vera, a gente quer visitar o Museu da Carolina em Sacramento. E eu falei para Sacramento: o que eu vou falar para Não eles? é o Museu da Carolina, né? Tá Não é o Museu da trancafiado, Carolina, né? tá lá. Como é que eu vou mostrar para eles assim, né? É o Museu de Sacramento. Então, isso eu espero, assim, a ajuda de vocês mesmo, para que eu consiga colocar a Carolina, assim, para todos verem, principalmente os adolescentes, porque a estátua, fizeram uma escultura para Carolina agora, né? Cinco negros. E eu fiquei, assim, feliz demais com a escultura. Falei, poxa, vai ser colocada em Parelheiros, né? E aí eles falaram: Vera, vamos colocar na Paulista, vamos colocar em Santana, no Mirante Santana, vamos colocar aí no Canindé, os lugares que ela passou. No fim, escolheram Parelheiros também. Minha mãe está enterrada para lá, foi ótimo também. Aí colocaram num parque. E o parque é muito. Não tem acesso de pessoas. É pouco. É novo o parque. Aí foi uma luta tremenda de Parelheiros inteiro. E hoje está na praça, e agora a gente vai fazer. Já colocaram na praça, agora vamos fazer a homenagem. Vai fazer homenagem à inauguração. Então, as coisas da Carolina é meio difíceis, são difíceis, mas estou lutando aí para conseguir que a Carolina ganhe o espaço dela, né, no Brasil e no mundo, porque, como diz Audálio Dantas, né, nunca houve, nunca mais haverá uma escritora como Carolina Maria de Jesus. Eu digo assim, não no potencial das escritoras que estão aparecendo aí, porque tem, mas uma escritora com tão pouco estudo e com essa história de vida que ela tem, né? A Carolina, para mim, ela nasceu escritora. Ela era uma poetisa. Ela conversava com a gente em casa e a gente percebia os versos. Quando ela xingava a gente, os versos, a gente percebia. Quando ela pegava para bater, ela pegava, né? Ela batia. Então, ela punha: menina que chora, quer mamar, chinelo na bunda faz calar. Aí ela vai bater, e ela batia. Então, tudo dela era assim, com muita poesia, muito lirismo, né? Então, essa é a luta aí para que outras Carolinas apareçam, né? Porque eu acho que o mais importante que a Carolina deixou do legado é a importância de se conseguir alcançar o sonho. O sonho dela era ser escritora. Minha mãe não era uma pessoa que pensava assim em riquezas. Minha mãe pensava em ser a escritora. Infelizmente, hoje, né, que ela está assim bem ovacionada, e foi assim nos anos depois do centenário dela que ela explodiu. Mas eu estou aí escrevendo a biografia da Carolina. E por que eu estou escrevendo a biografia da Carolina? Na realidade, não é no intuito de, porque a Carolina é escritora, a Vera Eunice também quer ser escritora, não. É no intuito de mostrar quem foi Carolina Maria de Jesus. Porque eu já vi biografias dela falando
E quando ela estava nervosa, quando ela estava com fome, que ela falava muito em suicídio. Ela falava muito em suicídio, né? Tanto é que quando, às vezes, nós estávamos em Parelheiros e não tinha nada o que comer, não tinha o que comer. E ela volta a catar papel. E aí saiu no jornal, Carolina Sensacionalista. Não era. Não tinha o que comer. E você imagina que ela falava com o meu irmão mais velho, né, adolescente, já 15 anos, ela chamava ele de famélico. Famélico, só quer comer. Nossa, ele só pensava em comer. Então, eu lembro que até na favela ele pegava muita coisa podre. Eu lembro quando ele abriu aquela lata de salsicha, a salsicha explodiu. E veio aquele monte de salsicha branca podre. E ele comia aquela salsicha. E eu não quis. Minha mãe falava que eu tinha espírito de rica, né? Mas eu não quis comer. E ele comendo aquela salsicha e ria. Ele ria feliz comendo aquela salsicha. Então, ela, com ele adolescente, nossa, ele só queria comer. E ela precisou sair e voltar a catar papel. E ela, quando ela saía, ela falava assim, olha, eu vou sair. Se eu achar dinheiro e puder comprar comida para vocês, eu volto para casa. Se eu não conseguir, eu vou me suicidar. Vou me jogar do viaduto do chá. E aí, nossa, eu passava no viaduto do chá com ela, eu via direto corpos lá. Então a gente ficava apavorado em casa. Aí o meu irmão, ele fervia uma pilha e punha no rádio, com bombril. Então saía aquele foguinho e ele falava, vamos escutar a Hora do Brasil. Se a mãe se matar, a gente vai saber. Porque ela é escritora, ele falava, vamos falar. Não falava, a gente corria no ponto, todo dia no ponto. Aí um belo dia ela aparecia. E eu lembro dela assim, pretinha assim, no ônibus, descendo com aquele monte de comida. Nossa, uma alegria. Aí ela falava, estou com a paz interior. Então eu posso escrever. Aí ela escrevia. Aí ela deitava embaixo das árvores lá que tem no sítio, que ela plantou, tá lá ainda. Então, ela ali ela escrevia, mas ela tinha que ter a paz interior dela, né? Então, essas coisas eu quero colocar na biografia, né? E o pessoal falava, quando sua mãe estava nervosa, sua mãe queimava a mão de vocês. E eu falei pro meu irmão, deixa eu ver sua mão. A mãe nunca queimou a mão da gente, nunca queimou. Então, aí eu fico a chata, porque eu falei, você vai tirar. Eu falei, rapaz, você vai tirar, não vou deixar publicar uma coisa dessa. Aí aí era encrenca, tirou. Porque é uma inverdade. Ele falou, quem falou foi a parteira que fez o seu parto. Ela tem 100 anos. Ela tem 100 anos, mas a minha mãe está morta. Quem vai falar pela minha mãe, né? Ela tem 100 anos, mas ainda está falando. E aí tirou. Então tem assim umas conversas. Minha mãe foi casada. Tem uma biografia aí que o rapaz falou, sua mãe foi casada. Você sabia, Vera? Não sabia. Minha mãe nunca casou. Ela fazia questão de falar. Teve vários namorados, dormia, isso ninguém questiona, mas que ela se casou, não. Né? A sua mãe bebia. Onde que minha mãe bebia? Minha mãe bebia, não. Minha mãe fazia... Antigamente uma caracu, era uma bebidinha, e ela colocava junto com ovo de pata. E batia aquilo com biotônico fontoura. Isso é famoso no interior. E ali, ela falou, isso aí é para vocês ficarem fortes, vitamina. Mas é só essa bebida que eu vi entrar. As histórias, pelo contrário, né? Ela mostra que ela tem horror, né? Então, e aí ele falou, sua mãe bebia. Como? Você sabia, Vera, que sua mãe bebia? Não sabia. Então eu falei, não, eu tenho que escrever. Eu tenho que escrever. Ninguém melhor, né? Eu tenho que escrever, porque daí tem coisas que, por exemplo, que acontecia dentro de casa, lá, isso dela falar que ia se suicidar, que não achasse comida, né? Tem muita coisa que eu estou escrevendo. Só que eu estou tendo uma dificuldade. Por quê? Porque ainda entra aquela saudosismo, aquelas lembranças, né? As lembranças. Então, aí eu vejo, eu vou escrevendo e às vezes eu tenho que parar. Então, tem hora que eu escrevo bem, porque ela tinha o lado cômico dela. Minha mãe cantava, minha mãe dançava, minha mãe tocava violão. A minha mãe conversava muito com a gente, falava muito casos que acontecia com ela. Então, minha mãe era uma pessoa assim. Apesar de brava, minha mãe era uma pessoa assim, de conversar, né? Então, eu quero colocar tudo isso no livro.
Então essa parte cômica, lírica dela é bom de escrever. Quando vem aquela parte triste, e aí eu levanto, dou um giro, depois eu volto, né? E a minha filha mandou uma foto, e justamente na hora que eu estava escrevendo uma parte, que é quando a minha mãe ia catar papel, que eu saía com ela, eu via ela separando papel higiênico, todo sujo, e ela pegava com a outra mão assim, uma mão ela afastava o papel, outra mão ela pegava o que servia, alimento, tudo que ela achava ali, ela ia ver o que dava, né? Então, aí eu vi a foto, ela justamente magra, catando papel, aí eu não consigo, aí fica difícil, né? Mas eu tenho passagens dela embaixo da banca de feira. Embaixo da banca de feira, ela entrar, pegar cabeça de peixe. Ela pegar as cabeças dos peixes para fazer pirão em casa. Eu lembro dela pegando umas tomates, que a sica era lá perto da favela. Aí ela pegava aqueles tomates, com os bichos tudo andando tomate, ela separava. Eu lembro muita coisa dela. Eu lembro dela levando um cachorro morto. A mulher falou, se você levar o cachorro morto, eu te dou um prato de comida, eu te dou alguma coisa para os seus filhos. Aí ela me põe sentada num muro, fica aí. Aí ela vai pegando aquele cachorro e vai pôr no saco de estopa. Ela põe nas costas e vai levar aquele cachorro mau cheiro, cheio de bicho, aí ela leva no Rio Tietê. Então tem essas passagens, né? Então isso aí fica meio forte. Mas eu tenho, assim, muitas lembranças da minha mãe, assim, dessas passagens, assim, de sofrimento dela, né? E com a pandemia, eu acho que isso aí agora acentuou muito. Sim. Porque eu trabalho em periferia, né? E por opção, porque eu adoro. Então, eu estou se acompanhando a situação da comunidade. E a gente trabalhando com cestas. Então, nós fizemos cestas, as professoras ajudaram muito com um pouco que elas podem, algumas dão mais, a gente faz uma vaquinha, faz rifa, faz tudo. Os professores. E aí, eu falei, nós marcamos, nós vamos entregar as cestas 9 horas da manhã. Tá bom? Vocês podem vir 9 horas da manhã. Aí eu cheguei bem mais cedo, porque eu precisava arrumar a cesta. Era 6 horas. Frio. Todo mundo lá já. Sentado lá. Falei, gente, eu falei para vocês 9 horas. Não vamos incomodar, não vamos incomodar, não. Descalço. Mesma situação. Eu vi ali a favela, eu vi a Carolina de Jesus de novo, que minha mãe andava atrás de cesta o tempo todo. Nós estamos há 60 anos da publicação do Quadro de Despejo. E a situação é a mesma. Se não for pior. Estamos dando tempos caóticos, né? Com mais que o governo ajuda com com Bolsa Família, com esses auxílios, a situação é caótica. Então, por isso, o Quadro de Despejo é um livro super atual, e não no Brasil. Ele é atual no mundo inteiro. Então, ele está para sair na China. A China já está fechando o contrato. A Arábia, os países árabes querem o Quadro de Despejo. E fora que saiu Alemanha, Yugoslávia, Japão. Então, o livro ainda está saindo em outros países. Estou conversando com a editora Somos. Então, é um livro que eu acho que vai por muito tempo, né? E não só no Brasil, como eu digo, né? No mundo inteiro, né? Mais com a situação, com o contexto atual que a gente está vivenciando, é pandemia, é guerra. Você tocou no assunto da Cracolândia. A Cracolândia agora teve essas intervenções que tiveram agora. As pessoas são tratadas de uma forma que não... esquecendo um pouco do lado humanitário, né? Sim. Vamos dizer assim. Então, essas situações, elas se repetem, se estendem, né? Por todas as partes, né? Quando a gente fala dessa situação de fome, dessa situação de maus tratos, de não visibilidade, a questão da mulher principalmente, né? Sim. Né? Das mães solo, né? Fragilizada e, né, oprimida, né, de uma certa forma, né? A gente fala muito da questão do liberalismo, da questão da mulher, da emancipação feminina, a questão, né, da feminilidade, mas a gente tem esse lado também que fica obscurecido, né? Esse lado que fica ali num cantinho dessa mulher que ela é oprimida dentro desses outros contextos sociais e fica ali esquecida também. Então, é bem assim, bem atual, né? Vamos dizer assim, bem atual e bem contextualizado com tudo que a gente vive agora, né? Então, mas sabe que tem uma coisa boa que está acontecendo? No meu ver, né? Para mim é maravilhoso.
Tem uma escola aqui em São Paulo, que é no Canindé. Inclusive o barraco, até que eu estive no Canindé, eu achei que a favela tinha acabado. E o professor repórter levou a gente lá e está lá a favela. Menor, mas a mesma situação, viu? Não achei diferença, não. E até para a gente entrar lá dentro, eles falaram, não, aqui não vai entrar ninguém, né? Aí eles falaram, não, a filha da Carolina está aí. Uma senhora conheceu minha mãe. Uma maravilha. Aí entrou, filmaram, iluminaram, não mexeram em nada. Elogiaram, foi uma maravilha. Tinha umas pessoas assim, escondidas assim, atrás das árvores, assim, mas nada. Uma maravilha, né? E então, essa escola, do lado da favela do Canindé, quer trocar o nome da minha mãe. Quer colocar o nome da minha mãe na escola. E aí me ligaram na escola que eu trabalho, na prefeitura, e o diretor falou, Vera, eles querem mudar o nome da escola para escola, o nome da tua mãe, né? Se chama Império Dom Henrique. Aí eu falei, puxa, minha mãe já tem tanto nome de escola, nome de bibliotecas, ruas, né? E a gente como professora sabe, né? Ela mexer na PM, documentação, o nome, uma série de coisas. Então eu não dei muita força, não. Aí o professor repórter falou para mim, Vera, onde você quer ir? Eu falei, olha, vai falando que a gente vai ver onde a gente vai levar. Fomos a Sacramento e fomos nessa favela, na escola. Chegamos lá, o diretor nos levou na favela. Aí, entramos na favela e a menina, uma negra, chegou e falou para mim assim, nós queremos mudar o nome da escola para Carolina Maria de Jesus. Aí eu falei, por que vocês querem mudar o nome da escola? Sabe por quê? Porque Dom Henrique é quem dividia as crianças quando chegavam os navios negreiros. Separava. As crianças vão para cá e as mães vão para lá. E ela falava, nós não queremos o nome desse homem aqui. E aí eu falei, e ela fala para mim, sabe por que eu sei da história? Porque eu estudo pelas cotas. Nós negros aqui, olha aí, ó, história, todos aqui estudamos pelas cotas. Então hoje eu sei o que é a história do Brasil. Aí eu falei para ela, você me convenceu. Através, sabe do quê? Do estudo, do seu conhecimento. O diretor não conseguiu me convencer. Aí você me convenceu. Então está mudando o nome agora. Um bom argumento, né? O argumento dela foi através do estudo, né? Vera, a gente soube, né? Você falou desse lado bem-humorado da sua mãe, da alegria. Então, assim, tem algumas coisas boas que vêm acontecendo, ainda que tardiamente, mas vem acontecendo, Sim. né? Então, por exemplo, vamos indo para esse lado aqui para finalizar. Ela recebeu, né? O título de doutor honoris causa, né? Como é que foi esse processo? E aí depois, se você puder, por favor, já emendar, contar pra gente como é que foi tema de escola de samba em 2022. A gente tem umas fotos, a gente queria que você comentasse. Pode ser? Inclusive você aí na avenida participando também do desfile. Lógico que esse título, honoris causa, foi um título assim que, bom, eu não esperava, né? Apesar que eu ainda não chamo de doutora, não. É para mim escritora. Eterna escritora, Carolina Maria de Jesus, né? Título maravilhoso, mas para mim, ela é a escritora ainda, Carolina Maria de Jesus. Então foi uma grande homenagem aí que o Rio de Janeiro fez ao FRJ e através também de muita luta, né? E a escola de samba do Canindé, o presidente, o diretor, eles são ex-favelados. Eu morava em comunidade. Então, eles queriam o tema fosse Carolina Maria de Jesus. E foi maravilhoso, apesar de tiver um problema aí, né, de rebaixamento por causa de uma camisa. As fotos ali, ó, tá vendo? Dessa camisa. Mas foi muito bem apresentada, a história todinha na avenida, né? A história todinha na avenida. E tem muita coisa acontecendo. Tem um filme dela aí para ser produzido pela Globo Filmes, já está mais ou menos elaborado. Tem a escola de samba, nomes de escola, nomes tá no vestibulares, nome de ruas, palestras,
a meninada, né? Sou professora, né? Então, quando as professoras resolvem contar a história da minha mãe, lá eu sou assim, eu brinco muito com as crianças. Tá? A professora é engraçada, né? Mas quando eles sabem que eu sou a Vera, aquela menina que saiu de lá do livro, muda a história. Muda a história, né? Até tem uma passagem boa que eu fui rapidinho, uma palestra para criança de 13 anos, na Dutra, cidade Dutra. E eles falaram, olha, me trataram assim, acharam que eu era tão, né? Sou tão simples. E aí puseram o cordão, e as crianças lá. Aí quando abriram e falaram, agora vocês vão um por um para cumprimentar a professora. Ah, tiraram o cordão, imagina. Foi todo mundo. Aí eu tava assim, até não... Ah, virou isso aqui para cima. Fiquei as pernas pro ar. E aí eles falaram, nossa, não, achei bonitinho aquela... Né? Então, como atinge as crianças, né? Então, é isso. Você falou bem da escola de samba. Saí mesmo para representar, né? Tá aí, ó. A Vera ali, ó. Ali sambando. Assim, maravilhosa, né? E outra coisa que eu gosto de falar rapidinho, tudo é rapidinho mesmo. Tudo é rapidinho. Os inéditos para escrever. Quando a Companhia das Letras adquiriu os inéditos, são 27 obras. Então, tem de tudo ali. Então, ficou 5 conselheiras, mais eu. Aí não deram conta, pegaram mais 5. Não deu conta. E aí uma queria romance, outra... Ficou assim, escolhemos assim, uma vai trabalhar no romance, outra no provérbio, e aí não deu, todas queriam as mesmas coisas, então as 10 nos diários, as 10 no romance, as 10, porque elas adoram. Ah, eu quero romance. Então, a Conceição Evaristo também está nos ajudando, né? Está trabalhando. Trabalhando, porque ela fala que a história da Carolina é a história dela. E a história da Carolina é a história de muitas escritoras, né? Mulheres negras, empoderadas. Deixa eu perguntar uma coisa, você trouxe um diário aí? Tem um diário dela? Esqueceu? Pediu, né, Você esqueceu? Vai ter que me mandar a foto depois para a gente compartilhar. Não estava nem dormindo, esperando tocar esse diário. Mas tudo bem. Agora estou indo para Sorocaba, porque vai abrir a exposição, né? Você tem mais um Moreira convite Salles aqui. vai abrir agora em Sorocaba hoje. Você tem mais um convite Boa tarde, aqui. Vera. Cheguei um pouquinho atrasada. Eu li, eu fiquei impressionada com um livro que eu não conhecia, li agora. E, sim, 2 perguntas eu gostaria de fazer para você. Primeiro, a questão assim da luta da sua mãe para conseguir a comida no dia após dia é uma coisa terrível, né? Que a gente vê da luta, e principalmente quando ela fala assim, eu preciso catar bastante coisa hoje, que é sexta-feira, para poder no domingo dar comida para essas crianças. É óbvio que isso deve ter te afetado, né? Essa marca. Qual a relação que você tem assim com a questão da comida? Quer dizer, eu tinha uma colega que trabalhou comigo em seguradora, que ela passou muita dificuldade. E aí ela falava assim que a alegria dela era abrir o armário e ver 6 latas de leite condensados, 1 dúzia de lata de creme de leite. Assim, ela fala assim, é minha alegria. Então, como é que você se comporta, quer dizer, diante disso? Como que eu acredito que esse espectro não tenha passado em você? Não tenha passado. Como é que você lida com isso? A pergunta boa, primeira vez que me fazem essa pergunta. Mas fazem assim com o tempo ali. É assim, você sabe que a gente morava no barraco, né? E a gente não tinha móveis, tinha TV, não tinha nada. Mas quando minha mãe acendia aquele fogo, a gente sabia que tinha comida. Então era como o sol entrasse dentro do barraco. Então, quando ela saía para ir procurar comida, falava, se eu não voltar, eu vou me suicidar. E quando ela chegava, que ela chegava com tanta comida, aí entrava, parecia o sol entrava. Eu sempre falo para meus filhos, parece que o sol entrou dentro de casa quando tem comida. Então, como o Aldalho Dantas falava, você morava num porão, que adiantasse se eu tivesse tudo no porão e tivesse comida. Né? Então, eu acho que para a pessoa que passa fome, o mais importante para ele é a comida, né? E
você vê até na merenda das crianças da escola, né? Eles querem comer, vão comer e comem. Então, o alimento é o principal para tudo. E você vê que nessas cestas básicas, eles não pedem roupa, não, eles pedem comida. Então, eu acho que o principal é a alimentação. E a minha mãe, ela às vezes, acho que desesperava muito, né? Mas quando tinha comida, e nós tivemos um tempo bom de um cônsul alemão, e ele, às vezes, ele levava comida pra gente. Nossa, o Audálio fala, você fala do cônsul alemão, né, Dr. Pfeiffer? Mas ele levava comida pra gente, né? Então, às vezes, é segunda-feira, né? Minha filha liga e fala, tá onde? Tô comendo. Hoje não é dia de comer segunda-feira em restaurante? Estou com vontade de comer hoje na segunda-feira e vou comer agora que eu estou com vontade. Porque não tem dia, tem a hora que você tem vontade, né? Então, é essa a importância da comida para mim. E diga de passagem que eu adoro o lanche de escola, viu? Gostaria de comer, viu, governo? Olha, gente, assim, assim, o tempo passou assim voando, né? Passou voando, foi 1h30 de conversa, o tempo passou voando e não consegui quase não ler as perguntas aqui que eu tô acompanhando os comentários. Você falou que você vai agora para Sorocaba, o pessoal do Sorocaba tá aqui falando, que tá te esperando lá, de braços abertos. Eu pedi para você fazer uma extensão para Itapetininga. Ribeirão Preto está convidando Ribeirão Preto já tem marcado. Já tem marcado? Agosto com a Zezé Mota. Então eu vou calmar o coração aqui, que ela tá falando aqui, vem para Ribeirão, vem ficar aqui com a gente. Nossa, Vera, assim, a gente tem assunto para estender aí para muitas horas para poder falar, para poder conversar. Uma série de live. É uma série. É uma série, porque a Shirley fez aí um roteiro, o roteiro não foi, fez o PPT, o PPT não foi. Vocês fizeram perguntas e não tiveram as respostas. Eu tô com um monte de pergunta, não consegui fazer. Sua mãe te viu formada, te viu professora? Não, infelizmente não, né? Mas a minha mãe me deu muita força, assim, para eu estudar até onde deu, né? Até onde deu. Depois eu vi que ela já não estava... Ela tinha que me buscar o ponto do ônibus. Eu falei, não, eu vou parar um pouco, depois eu continuei por mim. Ela tinha falecido já. Vera, eu vou agradecer em nome de toda a equipe, do nome do programa de sala de leitura, das salas de leitura de todo o estado de São Paulo. Obrigado. Agradecer que você está aqui, o pessoal está pedindo muito a sua presença em todas as escolas. Eu estou pedindo, em nome deles, a sua presença conosco aqui para a gente poder fazer aí uma série de orientações mais de perto, né, mais assim, mais intimista, para a gente poder trazer esse acalanto, trazer essa palavra, trazer essa esperança, né, para a gente poder trabalhar na rede, para poder acalentar o sonho dessas crianças que estão aí, né, esperando ter um exemplo. E a Carolina de Jesus e você são exemplos, né, para todos nós aqui e para as crianças que estão aí se formando, que estão aí nessa constituição delas ainda. Então, eu agradeço muito aqui, a gente está e estendo esse convite para você, para a gente continuar aí nessa parceria e falando. Quero agradecer a todos vocês que estão aí em casa, que estão esperando, que estão, né, que participaram com a gente, que estão aqui. Né? Separa, manda as perguntas, manda as falas para a gente poder continuar conversando. Né? E não quero me estender mais, senão que o pessoal vai me matar, mas semana que vem a gente tem aí uma outra surpresa para vocês, para acompanhar com a gente aí no programa Sala de Leitura. Muito obrigada meninas, Shirley, Mara, toda a equipe de linguagens da SEDUC, lá da COPED também. Um abraço especial ao diretor Anísio, né, que conversei com ele, assim, um abraço para você também. Anísio, eu conversei. Anísio? Eu conversei com ele. Aloísio. Eu conversei com ele também. Um grande abraço para você, né, de se estender aí nessa conversa. Um beijão, uma boa tarde a todos. Até a nossa próxima semana. Obrigado.